Oi gente, passando aqui para pedir seu like e sua inscrição e avisar que agora temos uma aba de Seja Membro, então passa lá e dá uma olhada nos benefícios. E saiba que com isso você ajuda a manter os vídeos no canal. Além de que agora vocês podem também doar usando a opção Valeu Demais do YouTube. Desde já agradeço e vamos pro vídeo. Nossa história começa com a linda garota que não parece ter mais de 25 anos, mas eu posso estar enganado. Descendo uma escada em direção à porta de sua casa, e enquanto ela está chegando até sua casinha, lá dentro, ela mal espera encontrar seu marido junto com sua bela amante em um quarto naquele escurinho com a luz vermelha que todos nós sabemos para que serve. Atos libidinosos, é claro. E enquanto os safadinhos estão entrando no clima, a coitada da mulher está entrando em uma porta em direção a rios de depressão, que ela mal espera. Abrindo a porta da casa, a mulher olha para baixo e percebe que tem algumas peças de roupas jogadas pelo chão. E ela logo pensa, eu já vi isso antes. O que mostra que essa mulher bem provavelmente está em uma relação super abusiva. Daqueles tipos mais tristes que existem, onde a mulher sabe que tá sendo traída, mas não consegue sair dessa relação. E quando ela vai entrando, logo enxerga a tão temida luz vermelha, que eu já expliquei para que serve aqui. Enquanto ela dá os últimos passos no corredor da depressão, os dois pombinhos vulgo traidor e amante estavam na metelância selvagem, sem nem se preocupar se alguém iria pegar eles dois. E a 2 segundos depois lá, estava a nossa coitada protagonista abrindo a porta da infelicidade, traição e depressão. Ela enxergava a amante na posição do frango assado, justamente com o seu marido afundando a faca nesse grande frango e se deliciando com o sabor dessa bela comida. E ao ver essa cena tenebrosa, nossa protagonista acorda de um grande pesadelo horroroso, e eu nem imagino como deve ser horrível sonhar com isso. E ela até lembra que vem sonhando frequentemente com essas mesmas imagens árduas de serem vistas por qualquer um. Logo, ela se dá conta que pode ter perdido a hora e pega seu celular para ver quanto tempo ela dormiu e percebe que o intervalo dela estava acabando. Pelo menos ela não estava dormindo no horário de trabalho. Então, ela se prepara para voltar ao seu trabalho. E quando ela volta, descobrimos seu nome. A nossa protagonista se chama Haesu. Seu chefe a chama para conversar com ela em particular e entrega um pequeno envelope. E vimos nesse momento que Haesu tinha pedido por um adiantamento de 1,5 milhões de won, que provavelmente deve valer uns 10 reais aqui no Brasil. E parece que ela já estava querendo sonegar um imposto, tanto que o chefe dela diz ter ficado bravo por ela ter pedido para ele não depositar diretamente na conta da Haesu, mas ele relevou todo esse trabalho, já que ela era uma boa funcionária que nunca decepcionou ele no trabalho. E ele também a considera parte de sua família. Então a garota agradece pelo adiantamento e logo em seguida pergunta se a garota ainda estava passando por problemas financeiros. Ela responde que sim e diz que os juros estão bem altos. E bom, eu concordo plenamente com ela. Logo em seguida, o senhorzinho da loja pergunta sobre o marido da moça e diz que ficou sabendo que ele tinha arrumado um emprego há pouco tempo atrás. A jovem disse que seu marido ainda era um aprendiz e por isso ganhar dinheiro estava bem difícil para eles, mas que ele estava trabalhando bastante para melhorar essa situação e que se o Deus quisesse e bota querer nisso, a vida deles iria melhorar em breve. O velho então olha com aquela cara de indignado e parece até um pai olhando para a filha esperando a vida dela tomar um rumo. Inclusive, já joga logo uma farpa pro marido da Hae, falando que se ela trabalha tanto e nem descansa, o mais justo seria o marido dela trabalhar assim também. Vai passando o dia e as vendas pelo restaurante vão indo bem. O trabalho desse dia parece ser bem lucrativo para o restaurante. E enquanto a nossa coitada estava trabalhando servindo os pratos na mesa dos clientes, ela percebe que tem um casal bem fofinho querendo dividir a comida. Parece que o cara está dando sua parte para sua amada e a gente percebe que a vida da Haesu não tá indo muito bem quando se trata de relacionamento. Ainda mais por vermos que ela já anda tendo sonhos, quer dizer, pesadelos com seu cônjuge traindo ela constantemente. E pra piorar, logo ali do lado dela tinha 2 pombinhos apaixonados e um homem super gentil e apaixonado pela sua querida amada, dizendo que fica feliz só em vê-la se alimentando bem. E cara, a protagonista parece bem realmente depressiva, perguntando se o auge dela já havia passado, não era mais bonita como antes, e ela fica bem irritada se questionando também por que as pessoas ainda continuam chamando ela de tia. Rapaz, eu acho que a mulher tinha uns 20 anos. A colega de trabalho de Haesu questiona como ela pode ser chamada de tia. Hae explica que é chamada assim por já ser uma mulher casada e uma dona de casa e bota dona nisso. O cara que ela casou nem estava trabalhando antes. A amiga dela disse que ela é linda para uma mulher
mulher de 33 anos e pergunta se Rae não fica irritada com as pessoas chamando ela de tia. Rae muda de assunto quando a amiga dela a elogia dizendo que Rae é uma mulher muito bonita. E na mesma hora Rae afirma que sua amiga Lee também não ficava pra trás quando o assunto era beleza, mas deixando esse papinho de lado, ela já vai embora. Toda aquela velha rotina de um CLT que vai para o emprego de manhã e volta quase de noite pra ganhar uma mixaria. Mas agora que ela tem uma graninha adiantada, deve estar mais feliz. Ou não, já que todo dia ela acha que seu marido pode estar traindo ela. E no meio do caminho, ela segue pensando na sua amiga, que sempre foi uma boa pessoa, além de ser muito simpática. E ela volta com o papinho de depressiva dizendo que todos os jovens são belos e brilhantes como se ela também não fosse. E até mesmo falando que tem inveja disso. Agora falando sério, para de se diminuir, mulher. Tu é braba, sustenta a casa sozinha e pode ser mais do que tu pensa. Voltando, quando ela chega em casa, ela encontra um cara com cara de mal comido, olhando diretamente pra porta. O Ruivinho aí não me parece ser um cara bom não, hein? E olha que eu só vi a cara dele. E quando vemos de verdade as coisas ao redor do homem, meu Deus, é pior do que eu pensava. O cara tá com um monte de bebida jogada pra todo lado, tudo bagunçado e largado. Acho que provavelmente esse seja o marido que antes era um desempregado. E logo a primeira coisa que o cara fala é simplesmente pedir pra mulher se arrumar e colocar um pouco de maquiagem. Simplesmente a mulher chegou cansada do serviço e já tem que escutar uma coisa dessa. E sabe o que é pior? O cara não para. Ele já continua perguntando o que aconteceu com a Rae, pra ela nem ter sequer se arrumado hoje. E como ela poderia sair tão mal arrumada assim, sem nem um pingo de maquiagem sequer. Que cara chato, hein? E a vida da mulher tá dura mesmo. A bichinha não tá nem conseguindo comprar maquiagem porque tem que pagar as contas. E vai por mim, a sensação de não conseguir comprar o que você quer é bem triste, ainda mais quando tem um cara insuportável na sua cola. O cara simplesmente joga um fato totalmente refutável, dizendo que até as meninas que trabalham meio período estão comprando maquiagem, e fala pra coitada da Rae deixar de ser tão desleixada consigo mesma. Sendo sincero, esse cara parece bem incel e não parece gostar de mulheres, mas afirma que se ela usasse um pouco mais de maquiagem, ele ficaria mais contente. E já comenta aí se vocês gostariam de ser tratadas dessa forma. Depois dessa janta tão demorada, vem uma pergunta na mente de Haesu: o amor envelhece com o tempo? E ela até explica que o amor dos dois está uma bela de uma bosta, simplesmente ela não sabe que isso só desgasta ela e não faz sentido. E logo em seguida vemos ela mencionando o rombo na sua conta bancária. Será que para piorar a vida dessa protagonista ela está endividada? Enquanto ela vai pensando tudo isso, o seu marido amado já diz que a comida nem estava gostosa. Enquanto isso, a Rae se pergunta algo que realmente mudaria como ela pensa. Será que o marido dela faz ela não ser mais bonita? Ou será que ele fez com que ela parasse de ver a luz que ela tinha? Com isso a noite chegava e as contas também. No outro dia, já vemos uma menina se questionando como a Rae consegue ter 3 empregos. Sim, a mulher tem 3 empregos. Ela trabalha em uma churrascaria de segunda a sexta da tarde, na recepção de um hotel nos fins de semana e numa floricultura todas as manhãs. E cara, eu quero saber como essa mulher não tá 100% destruída. Já dou todos os méritos pra ela. Agora que eu descobri que a mulher é o Julius dos manhwas. A menina até questiona se a agenda da Rae é como uma agenda da Hermione de Harry Potter. E ainda se questiona se Rae mora sozinha ou só trabalha. Rae, já sem paciência, pede pra jovem se acalmar, pois já tinha que abrir a loja. E essa menina aí já vem falando que nossa Rae é um S. O que isso significa eu não sei, mas a Rae também não, sabe? E também pergunta. E fala sobre MBTI, que eu também não sei o que poderia significar. E como Rae também não, sabe, a moça afirma que Rae só pensa em trabalho, mas a dúvida real é como não pensar, já que ela tem um monte de conta pra pagar. Rae até pensa que tudo que ela fez na vida foi trabalhar e que nunca nem sequer tirou uma folga desde que se tornou uma adulta. Tirando, é claro, o dia que ela foi pro pronto-socorro quando tinha por volta de uns 24 anos. E pra piorar, vemos que a mulher é casada desde os 20 anos de idade, ou seja, já tem 13 anos que ela está nessa vida. Mas aí vem um belíssimo flashback com o marido dela pedindo desculpas e falando que só queria animá-la, mas que tudo que ele fez não deu certo. E aí vemos que o marido que estava se lamentando tinha pegado dinheiro usando o nome da sua esposa, e isso faz ela lembrar que havia dito de um rombo na conta bancária. Mas pelo que parece, naquela época seus olhos já nem tinham mais brilhos. E mesmo assim, perdoou o cara e foi correr atrás de fazer dinheiro, afinal de contas, ela iria ter que pagar uma boa grana. Vemos que ela ficou até bem tranquila com a situação,
pensando que se trabalhasse o suficiente, ela iria conseguir pagar a dívida do seu belo marido algum dia. Mas ao mesmo tempo, frequentemente Rae era atingida por uma onda de fortes emoções, que ela simplesmente só queria chorar. Talvez por saber que ela não só tinha dívidas para pagar, mas como também havia perdido o brilho no seu olhar. Sua luz tinha se esvaído completamente com o tempo, mas então um cara bem elegante, com todo o estilo do mundo, entra na floricultura. E a menina mais nova já diz que aquele cara era o mesmo cara das rosas, um cara muito bonito e bem vestido que compra rosas ali todo o santo dia. Mas como o pessoal da loja não sabe o nome do homem, eles apelidaram ele por esse nome. Logo, a menina já mais jovem corre para atender o pedido do jovem, chega até o caixa e pergunta se o homem está ali somente pelas rosas. O cara simplesmente estava usando uma gola alta tão bonita que me deu até inveja. Mas enfim, ele abaixa a gola de sua blusa para dizer algo, mas acaba notando ali ao lado Rae-su sozinha, cortando algumas fitas. Então ele vai para o lado de Rae e dá alguns toques na mesa para chamar a atenção da moça, e fala que gostaria de fazer um pedido com ela. Ela até fica sem entender o porquê disso, e quando ele pede para ela anotar seu pedido, ela lembra que ele é famoso cara das rosas. Quando a menina mais jovem percebe que foi trocada pela Rae, ela se sente muito frustrada, ao ponto de até mesmo soltar um palavrão. Já Rae acha que pelo cara ser um cara bonito e comprar rosas todos os dias, ele deve ser só um cara estranho, mas mesmo assim anota o pedido do bom rapaz, que só havia pedido um buquê de rosas, assim como a outra menina comentou que ele sempre faz. E ele até pergunta se ela tinha se lembrado dele, e de fato, ela tinha lembrado do que sua amiga havia dito. Então, ele diz que está feliz por isso. Enquanto tudo isso vai acontecendo, ela já vai se separando as belas rosas para o buquê do rapaz. E cara, já tá difícil. A Rae a todo momento tenta se diminuir de alguma forma, se comparando com figurantes de novela que quase nunca são lembrados, ou bem tratados. Mas ela que fica sempre reparando naquele homem esquisito enquanto ele está sentado esperando o seu buquê ficar pronto. Parece que ele conseguiu ficar na mente dela de alguma forma. Terminando o buquê, ela vai entregar e fica pensando sobre como esse cara conseguiu invadir a mente dela e a vida dela, que era tão indiferente de tudo, tirando os seus trabalhos e ao seu marido, que sempre invadem a sua vida. E na real, parece que a vida dela está sendo resumida a isso, o que sinceramente é muito triste. Mas parece que ela finalmente vai ter alguma luz. E olhando para esse grande homem na sua frente, ela só consegue ficar se perguntando por que esse homem bonito tá incomodando tanto a sua mente, mesmo depois de ir embora. E logo em seguida, para ela nunca esquecer o cara mesmo, a colega de trabalho diz que pensa que esse homem vem aqui todos os dias para ver Rae, e vai por mim, ela não vai esquecer dele tão cedo. E para continuar essa teoria de fanfiqueira, a amiga da Rae diz que ela só vem na parte da manhã, justamente na hora em que Rae trabalha, e que ele nunca fala com a jovem, nem mesmo com o chefe, somente com a Rae. O que mais me impressiona foi a menina ainda ter tentado atender ele mesmo sabendo de tudo isso. E o mais estranho é que Rae diz que é a sua primeira vez vendo ele, o que era bem estranho, já que ele sempre era atendido por ela. Até sua colega fica assustada com o que Rae disse, e até questiona como ela não reparou naquele homão que sempre vem comprar as mesmas flores na parte da manhã, sendo que já se passaram mais de meses que eles fazem isso. E aí ela até se lembra que realmente fazia os mesmos buquês todos os dias, mas não reparava em quem estava atendendo. Acho que como ela só tá trabalhando, ela acaba não notando coisas básicas da vida, como olhar no rosto das pessoas. E até a menina entendeu isso e falou que era complicado mesmo devido à agenda tão cheia de Rae. Seria bem difícil lembrar de todo mundo que ela atende todo dia, em 3 trabalhos diferentes, não é mesmo? Mas o cara é tão elegante que não tem muita lógica ela não lembrar de alguém assim. E a menina ainda fala que lembra do cara mais lindo que ela já viu há uns 10 anos atrás em um metrô. A menina simplesmente tem a melhor memória do mundo, mas ela não se prolonga muito na conversa e só fala que realmente acha que o tal cara das rosas estava interessado na Rae. E sendo sincero, ela realmente é bonita, então seria difícil não reparar na mulher. Rae até manda a menina parar de dizer besteiras e voltar a trabalhar. E a menina insiste em dizer que ele olhava diferente para a Rae, provavelmente com aquele olhar de cachorro pidão querendo uma comida, e a comida seria ela. Ela até pergunta se alguém tão mais jovem estaria interessado em uma mulher mais velha, já que ele parecia ter uns 10 anos a menos que ela, ou seja, uma década de diferença. A amiga então tenta aumentar a autoestima da nossa protagonista, dizendo que hoje em dia homens mais novos namorarem mulheres mais velhas virou uma tendência, e que realmente não tem como saber se ele realmente está interessado na Rae ou não, mas pode ser que sim, afinal de contas ela é muito linda. Enquanto essa conversa rolava, o homem ia caminhando olhando com carinho cada delicada rosa que havia naquele lindo buquê que Rae havia feito. Voltando para Rae e sua colega, Rae diz que se ela era bonita, todas as outras pessoas bonitas do mundo haviam morrido, fazendo a alusão de que era impossível ela ser considerada uma mulher bonita
bonita, a amiga até pergunta se é verdade que as pessoas não dizem que Raê é bonita, mas a verdade verdadeira é que sim. As pessoas falam, mas como ela está em um relacionamento abusivo, ela acaba se diminuindo demais, justamente pelo fato do seu próprio marido fazer o mesmo com ela. Raê até fala que recentemente foi elogiada sim, mas que provavelmente era só uma mentirinha boa pra fazer a senhorita se sentir melhor, e que se sentiu mais constrangida do que feliz em receber esse elogio, mas que foi um pouco engraçado também, já que ela nem é amada verdadeiramente pelo homem que viveu com ela todo o santo dia. E logo sua amiga já vem dizendo que eles fariam uma boa combinação, mas Raê já diz com uma voz mais calma e triste que já tem alguém, e sua amiga até fica confusa com essa informação, pois não esperava que sua colega já tinha um relacionamento, ainda mais com aquela agenda, e diz que Raê poderia ter contado pra ela antes. Mas como Raê é uma mulher mais reservada, ela sempre guarda as informações com ela, e eu entendo, ela já não tem tempo pra nada, imagina ficar contando da sua infeliz vida pra outras pessoas. Enquanto isso, na mente da jovem, ela pensava que realmente faz sentido a Raê não estar sozinha, já que ela é uma mulher tão linda, e logo pergunta que tipo de pessoa o marido da Raê é. Mal ela sabe que ele nem presta, né? Enquanto vemos uma cena do marido dela entrando em casa e dizendo cheguei, e agora em seguida falando que está exausto e pedindo pra Raê um copo d'água e pergunta se ela não tinha outra coisa além de água pura. Raê responde que tem um chá de cevada, mas que ainda não esfriou. Já o marmanjo sem coração diz pra colocar um pouco de gelo pra ver se esfria até ele tomar banho. E eu não sei o que acontece, mas todo mundo em Mauá tem um shape muito aesthetic, e enquanto ele vai indo para o banho, já vemos mais ainda que esse cara é um verdadeiro desleixado com a vida. O cara sai tirando a roupa e jogando pra todo canto na sala. De verdade, que cara sem vergonha, hein? Quando ela termina seu banho, Raê já tá deitada e ele vai se deitar junto com ela, mas logo dá aquela tosse pra ver se ela nota algo que ele queira. Logo em seguida, já mete a mão na bunda da Raê, sem nem muito aviso, nem nada, o cara simplesmente cagou se ela tava dormindo ou não, simplesmente muito sem noção. E diz que é estranho o fato de parecer que ela não está malhando, mas talvez seja porque ela não tenha um tempo, já que tem que trabalhar o triplo pra pagar a dívida que esse Zé Ruela deixou na conta bancária dela, mas afirma que mesmo não parecendo que ela está malhando, seu corpo continua em boa forma. É isso que eu chamo de genética. E pra já vir com papinhos estranhos, ele fala que tem um tempinho que um amigo dele estava se exibindo por mostrar a sua namorada mais jovem, mas que com certeza essa tal menina jovem nunca teria o corpo tão bom igual o da Raesu. Não sei não, mas essa frase me faz pensar que ele realmente só enxerga ela como um objeto. Voltando, ele diz que vai dar um desconto pra Raê, já que ela sempre está usando roupas mais largas e que parecem de tias. Não sei que tipo de tias se vestem como a Raê, mas se alguém descobrir, me conte. Logo em seguida, ele já começa a palpar os seios da Raê e até diz que eles são tão grandes que enchem as mãos do marmanjo. Enquanto essa cena vai rolando, ele até cita que já tem um tempo desde que os dois ficaram pela última vez. O mais estranho é que a garota literalmente não está reagindo com nada nessa situação tão desconfortável pra ela e confortável pro miserável marido dela. Ele até tenta chamar ela pra ver se ela não acorda desse sono tão profundo que ela está. Ela abre os olhos e diz que não estava dormindo. Então o marmanjo pergunta por que ela não tá reagindo e ela tá parecendo até uma boneca de madeira toda dura daquele jeito. E ainda diz que não demonstra nenhum carinho nem se diverte com o próprio marido e que ela ficou mais fria com o tempo. E pede mais uma vez pra ela reagir de alguma forma. Então Raê afirma estar um pouco cansada para aquele momento. O rapaz então já levanta rapidamente com toda sua raiva e pergunta se a garota acha que ela é a única que trabalha. Acha até engraçado, já que até um tempo pra trás realmente só ela trabalhava e o marmanjo aí não fazia nada. E agora ele até trabalha, mas só em um emprego, enquanto ela trabalha em 3. Ele já para o que estava fazendo e diz que a menina estava se achando só porque tinha um emprego de meio período. Ele desiste dessa tentativa frustrada de afogar o ganso na Raê e vira pro lado pra dormir. Raê agora percebendo que finalmente vai poder descansar, e então fecha os olhos e vai para o próximo dia. Às 6 da manhã, começa o dia na nossa vida da nossa protagonista. Nos dias de semana, a floricultura em que ela trabalha só abre às 8 da manhã, mas ela tem que levantar às 6 para preparar o café da manhã para o marido dela, que agora sabemos o nome, se chama Minchu. Mas é claro que mesmo acordando cedo para ajudar a vida do seu marido, ela tem que cozinhar baixo, Neng, para que o Minchu não acorde com os barulhos. E o queridão não toma café da manhã sem sopa, e sempre odiou comer comida requentada. O cara só piora as coisas, hein? Mas já que tem todos esses fatores, Raê faz uma nova sopa para o rapaz todas as manhãs, por mais que às vezes tenha que fazer algo mais simples. E como ela faz isso, seu tempo acaba passando muito rápido, então logo se apressa para ir de estômago vazio para chegar no trabalho na hora certa sem falhar nenhuma vez. Chegando no seu trabalho, já é recebida pela sua jovem amiga, já vai vestir seu uniforme para trabalhar e até fica feliz porque agora ela só tem que esperar até o horário de almoço para poder comer. Passa algum tempo e o garoto das rosas
rosas volta para mais um dia de compras na floricultura. Raie até pergunta se o jovem está ali pelas mesmas flores. Ele olha para ela e afirma que sim, está ali pelas flores. Quando ela olha para cima, percebe que era o mesmo cara de ontem, e dessa vez ela se lembra dele e já pergunta se seria um buquê que o homem gostaria. Ele confirma. Raie pergunta novamente se eram as cerca de 10 rosas. O rapaz só consente com a cabeça. Já na cabecinha da nossa jovem trabalhadora de 33 anos, ela repara que não é somente seu rosto que é lindo, mas sua voz também soa de um jeito tão maravilhoso que não teria como ela não reparar. Uma voz lenta e baixa, que responde com educado e simples sim. O cara simplesmente é muito másculo. Raie diz que até sentiu cócegas nas suas orelhas. Raie entrega o recibo para o rapaz e diz que tem alguns outros pedidos na frente e pede para o rapaz esperar sentado, já que poderia demorar um pouco até seu pedido ser finalizado. O rapaz então escuta um barulho estranho, poderia ser de um ronco de um trator. Sim, até poderia, mas não era, e sim era o estômago da Raie, que estava de jejum desde quando acordou. E a jovem escutou aquele barulho, mas enquanto ele vai pegar o recibo da mão de Raie, ela até imagina que se ele poderia ter escutado aquele barulho tão alto, e fica extremamente envergonhada com esse momento super constrangedor. Enquanto isso, vimos que no celular do rapaz ele já tá pedindo por um café e um sanduíche do bom, enquanto a Raie continua se perguntando se o rapaz teria ouvido mesmo aquilo. Enquanto a amiga mais jovem de Raie estava carregando umas caixas para outro pedido, ela repara que o cara das rosas foi buscar alguma encomenda do lado de fora da loja, e o rapaz volta com um sanduíche na caixa e um copo de café que ele já estava bebendo. A menina, que não para de reparar no rapaz, diz que até andando o cara parece um modelo e se questiona o quanto será que ele tem de altura, já que ele é muito alto. A menina logo caga pra pessoa que viu entregando o lanche para o cara das rosas e diz que o rapaz era tão lindo que outras pessoas nem importavam. Enquanto isso, Raie já termina de fazer o buquê para o jovem e vai entregar o pedido para o homem. Ele pega as rosas e sai da loja sem mais nem menos. Mas Raie percebe que o homem saiu sem dizer nenhuma palavra. Havia deixado o sanduíche em cima da mesa da Raie. Logo, quando ela percebe isso, ela sai correndo atrás dele para pegar e entregar o lanche que ele tinha esquecido. E a coitada, ela nem se tocou que ele tinha percebido que ela estava com fome mais cedo. Na hora que ele vai entregar o lanche, o rapaz dá um olhar para a garota antes de se virar e dizer que era um presente e pedir com gentileza para aceitar. Raie pede desculpas e diz que não pode aceitar. Então o jovem fica meramente confuso e pergunta o porquê ela não pode ficar com o lanche. Logo então, ele supõe que seja porque ela não tem nada para beber e oferece seu café para ela também. A menina fica toda confusa, já perdida no que faria diante dessa situação toda. Ele pede mais uma vez para que a garota aceite esse presente e Haesu fica sem entender nada. Quando ela volta para o trabalho e fala sobre isso com sua amiga, a jovem simplesmente só joga na cara da Raie que ela sabia que o cara estava interessado sim na Raie. E fica reparando que além de ter deixado o sanduíche, ele deu o café também para ela. E até pergunta se aquilo ali não era estar interessado. Então ela era o Batman. E a coitada da Raie, que só anda passando por maus bocados, fica sem entender o que aquele homem poderia ter visto em uma mulher como ela. E pra piorar, ela vai se autodepreciar novamente, perguntando se ela parecia ser tão lamentável assim pra precisar receber comida de um homem desconhecido. Ela até foi pro espelho pra ver se não estava com a cara de acabada, sei lá, né? Vai que ela foi confundida com a mendiga que passa fome. Mas quando ela se olha no espelho, as únicas coisas que ela consegue reparar é uma mulher abatida, sem maquiagem, com manchas e marcas na pele e por todo o corpo, sem contar a depressão e a ansiedade da gata aí. E pensa que as ações do garoto pareciam mais com ações de pena e caridade do que realmente algum tipo de interesse. Coitada, a cabeça dela sempre tenta sabotar a coitada. E logo, ela lembra do momento constrangedor em que o estômago dela roncou mais alto que um trator. E pensa que se fosse o rapaz, teria sido difícil de ignorar aquele acontecimento. Mas logo a parte saudável de sua mente faz Raie pensar: e se realmente o garoto das flores estiver dando um sinal de que está interessado? E já pensa que se for realmente isso, ela deveria traçar algum limite imediatamente, já que é uma mulher casada. E a bichinha não tem nem paz pra pensar. Logo ela já fica se questionando se falta trabalho para que ela fique pensando em coisas que nunca irão acontecer. Mas ela sabe que esse cara realmente pode ser uma salvação na sua vida. A jovem amiga de Raie já questiona o que Raie irá fazer agora, já que ela tem namorado, e joga algumas possíveis ideias, como recusar sair com o cara das flores ou então trocar seu marido por um homem melhor. Isso sem nem saber como era a vida do casal, imagina se ela soubesse. Raie até pensa levemente sobre a ideia de trocar de namorado, e até pensa que aquele cara não era seu namorado, e sim seu marido. A
menina até pergunta se era isso que ela queria dizer quando falou que tinha alguém, e a coitada já fica com a cara de sem graça por ter falado aquilo do marido da Rae, e até pede desculpas por ficar incomodando ela. Passando pra outra cena, onde vemos o Min-Chu falando pra Rae não tornar aquilo óbvio, e que queria que ela só chamasse ele de marido em casa por causa das dívidas. Lá fora o pessoal poderia pensar que eles estivessem separados, e até joga na cara de Rae que sempre ela quer contar a vida dela para os outros, e que eles não eram motivos de orgulho pra continuar morando juntos, mesmo depois do divórcio. E diz que isso chega a ser irritante pra ele. Voltando, vemos a Rae confirmando que sim, aquele cara que disse essas rudes palavras era o marido dela, e pede pra garotinha da loja mudar de assunto. A garota pede desculpas novamente pelo incômodo, e agora vimos o Min-Chu, vulgo marido da Rae, trabalhando em um escritório, enquanto sua secretária entrega um café pra ele com toda a delicadeza do mundo. E no copo que ela entregou tinha um post-it calado escrito: "Vamos dar nosso melhor hoje". Ele fica todo sorridente enquanto observa aquela jovem secretária ir para outro lugar, e logo em seguida afirma achar aquela jovem chamada Ari muito linda, enquanto ele vai conversar com funcionários do local, e um funcionário gordinho afirma que ela disse ter uns 25 anos. Min-Chu diz que ela tem uma idade boa, e afirmam que os 25 anos são os melhores, devido à sua pele ser mais suave e firme, enquanto os outros funcionários dão risada, mas confirmam. Já Min-Chu fica preso nesse pensamento de pele firme e macia, enquanto fuma um cigarrinho para viver menos e perder para alguma doença pulmonar no X1. E ele confirma que o jeito que os velhotes ali falam era muito engraçado. Ele afirma que Ari tem muito charme e que realmente ser jovem é uma coisa boa. O gordinho do lado de Min-Chu diz que a querida Ari parecia estar interessada no novo cara Min-Chu, e diz que quando ela olha para Min-Chu ela tem um olhar totalmente diferente, e afirma também que quando eles tentaram arranjar alguém para a garota, ela retrucou e disse que não estava interessada. E outro cara já olha para Min-Chu e afirma que o rapaz é realmente um cara bonito, e pergunta pro rapaz se realmente ele tem 33 anos e se ele era solteiro, já que a cidade era perfeita para conhecer alguém. Enquanto isso, Ari passa ao lado de uma amiga do trabalho, e quando sua amiga vê o Min-Chu, ela começa a rir, e Ari pede pra moça parar. Enquanto o Min-Chu estava olhando para as moças passando, ele diz que sim, está solteiro na pista. Os velhos já dizem que era melhor ele investir, já que a menina era muito bonita e provavelmente iria aparecer outras pessoas, e ele já fica meio que determinado a investir na Ari. Passando o tempo, vemos Min-Chu em casa ao lado de Rae. Enquanto Rae dobrava as roupas, ela questiona como vai o trabalho do seu marido. Ele fica no deboche e diz que demorou muito tempo pra Rae perguntar como estava o emprego dele, e fica fazendo aquela ceninha toda perguntando se agora ela vai se preocupar com as dificuldades do seu marido, e diz que todo o trabalho é difícil, e pergunta qual era o sentido de fazer uma pergunta daquelas pra ele. Ele diz que Rae só está tentando incomodar, enquanto ele tenta descansar, e Rae diz que não está tentando incomodar o seu marido, e continua dizendo que assim que ele recebesse o salário deles, poderiam pagar as dívidas mais rapidamente, e completa que quando isso acontecesse eles poderão se casar novamente. Coitada, ela ainda tá presa nesse relacionamento horrível e nem percebe que precisa sair disso o mais rápido que puder. E o rapaz olha com a cara de desdenho e diz que ela só sabe falar a mesma coisa, e ainda joga a pergunta para a mulher se ela achava que ele não iria fazer isso quando quitassem as dívidas, e já fala a frase mais tóxica que existe: afinal, como você viveria sem mim, não é mesmo, Rae? E ele joga na cara dela para ela não abusar de sua sorte, já que quando uma mulher reclama demais, os homens tendem a fugir dessas mulheres, e logo diz que vai precisar gastar um dinheiro, ou seja, o cara quer prender a coitada em mais dívidas. Ele diz que precisa comprar uma colônia, mas Rae então já pergunta por que ele quer comprar uma colônia, sendo que ele nem costuma usar isso. Ele diz que agora que ele está trabalhando, ele encontra muitos homens bem arrumados e até os mais velhotes usam colônias, e disse que não pode ser o único a ser fedido no seu trabalho. Esse cara provavelmente nem deve usar um desodorante e não tem a cara de quem toma banho também. Mas voltando, Rae pergunta quanto ele vai precisar, mas ele responde que vai precisar de mais ou menos uns 200 mil won, já daria para comprar o que ele precisasse. Ela pergunta por que disso ser tão caro assim. Ele diz que na idade dele, ele precisaria ao menos ter um produto de marca, coisa que o primo pobre discordaria totalmente, e logo afirma que não vai comprar o tipo barato que as crianças usam. Ele faz todo aquele joguinho de relacionamento abusivo novamente e fica fazendo mais drama dizendo: tudo bem, se você não quiser me dar, não me dê. Clássica frase de um manipulador. Rae afirma ter tido muitas despesas este mês, agora que Min-Chu arrumou um emprego, e eles gastaram muita grana para comprar roupas para um trabalho formal como o dele. Roupas como ternos, sapatos novos custaram bem caros para a realidade dos dois. E ela já lança mais uma teoria do primo rico, dizendo que quando você começa a trabalhar, você começa a gastar mais do que ganha por bom tempo. A protagonista está muito desesperada, já que não adianta o quanto eles economizem este mês, ainda terminarão no vermelho, e ela não está muito diferente da maioria dos brasileiros. E a coitada já pensa em arranjar mais um emprego para poder conseguir pagar toda a sua dívida, e o mais rápido possível. Ela já pensa em pegar um emprego na lojinha de conveniência no turno da noite, já que como ela trabalha de manhã e de tarde, sobra à noite. Então provavelmente ela conseguiria fazer
fazer isso se ela diminuísse o tempo de sono, e logo ela lembra que seu marido disse que uma colônia custa em torno de uns 200 mil won. Ela pega o dinheiro antes de sair pela manhã e deixa em cima da mesa com um bilhete escrito: compre a colônia. Ela começa a calcular seu tempo de vida e se depara com um grande quebra-cabeça de como usufruir direito dessas 24 horas que para ela já quase nem existem. Pensa em dividir seu dia em partes e preencher o tempo que restava com mais trabalho, para conseguir tornar a família dela em uma família feliz. Mas ela sabia que o cara que diz ser seu marido já bota um par de chifres nessa mulher linda e trabalhadora. Enquanto isso, vemos o cara das rosas conversando com outro maluco fumante, enquanto o cara pergunta o que fez ele sugerir para os dois irem jantarem juntos. E agora descobrimos o nome do cara das flores. Ele se chama Beon Tae-ru. Vou chamá-lo só de Beon. O outro rapaz diz que milagres acontecem, e já que o Beon se ofereceu a pagar primeiro o jantar, já estava na hora deles irem. Mas antes, o cara pergunta se o Beon está bem sobre o fato de pagar a conta. Enquanto isso, Beon responde que o amigo geralmente não curte lugares barulhentos. Já o amigo diz que é legal chamar a atenção enquanto já puxa o celular e pergunta para quem ele deveria ligar. O Beon só diz que qualquer pessoa que o cabra ligasse já tava bom. O cara diz que se o Beon falasse que iria jantar, viria um caminhão cheio de garotas correndo por pedacinho desse docinho de coco que é o Beon. Enquanto ele está mandando mensagens para seus amigos, ele nota que realmente Beon está bem estranho e pensa que o Beon não é o tipo de caras que frequentam restaurantes baratos. O amigo diz ter chamado duas garotas que ele conhecia e pergunta se já estava bom para o Beon. E o Beon sai bem curto e grosso e fala que sim enquanto já caminha. O cara pensa que ultimamente o Beon anda realmente parecendo um cara mais feliz. Vamos ser sinceros, o cara é bonito, mas tem cara de depressivo. E com essa fala do amigo dele, eu já confirmei minha teoria. Chegando no barzinho, eles já pedem pra mandar logo 2 cervejinhas geladas. Eles brindam a cerveja, até porque beber sem brindar é igual a 7 anos de azar. Dentro do mesmo bar tem uns caras mais velhos comentando que homens sempre são loucos por mulher e complementando que a esposa deveria ser sábia e carinhosa, que naturalmente ganhará dinheiro e se sacrificará pela sua família. Ao longo da história dos homens, sempre gostam mais da emoção e de diversão, mas quase não são afetuosos o suficiente com suas esposas. E eles até se questionam se talvez os homens desenvolveram algum tipo de apatia. Mas logo Rae, que por incrível que pareça também trabalha nesse bar, pensa que talvez em algum momento os homens foram sim muito afetuosos. E vimos uma cena dela juntamente com seu marido, que hoje em dia é um babaca, em uma cena muito bonita de casal. Mas já sei que provavelmente ele já dava muitas red flags, mas ela não percebia, e só viu o lado bom das coisas. E como ela ouviu a história daqueles velhos homens, ela começa a questionar se foi ela que não foi sábia ou carinhosa o suficiente, e se foi culpa dela o relacionamento estar tão quebrado como está hoje. Mas como ela já tá no trabalho, logo corta os pensamentos e volta para a realidade do CLT, com alguém avisando que já tinha novos clientes chegando no bar. Vemos então uma jovem garota loira com uma blusa de frio e uma saia. Não sei como essa combinação realmente combinou com a garota. Enquanto eles vão entrando, Rae pergunta para quantas pessoas seria a mesa, mas logo ela se depara com o cara das rosas, vulgo gostosão das flores ou vulgo Beon, e fica confusa de encontrar ele novamente no mesmo dia.